da sociedade. 6h45 agora, estamos recebendo aqui a nossa querida doutora Ana Clara. Doutora Ana Clara, é sempre muito bom lhe ver. Que bom que você está voltando nesse programa. Boa noite. Boa noite, eu que fico tão feliz quando chego aqui, sou acolhida com tanto carinho e esse convite representa um princípio básico já do Código de Ética do próprio psicólogo, que é divulgar o nosso trabalho no sentido de promover saúde. E aí vocês cumprem com um compromisso que nem é de vocês também, acaba sendo, né, em função da divulgação e da mídia, mas que eu fico muito feliz em ter essa oportunidade, sempre. Muito bacana. Quem fica feliz é a gente. Exatamente. Doutora. Chegamos em setembro e assumimos um compromisso, o Balanço Geral toda semana convida um profissional para discutir essa temática do suicídio, até de forma sugestiva, levado pela programação do Setembro Amarelo, né? Que chama a atenção da sociedade para essa problemática, e a gente queria ouvir um pouquinho da tua mensagem para esse tema que aterroriza as famílias, né? Campina foi acometida recentemente, a sociedade de Campina Grande foi acometida estupefata com um suicídio de um jovem, filho de um empresário, que acabou comovendo todo mundo. Cada vez que acontece um fato desse, vem a reflexão da família. E a gente queria ouvir teu posicionamento sobre isso. Por que voltou à tona de forma tão forte? Será que o motivo é a ansiedade dessas novas gerações? Qual o papel da rede social nisso tudo? A gente vem conversando com alguns profissionais. Queria te ouvir também. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Mais uma vez, obrigada pela recepção de vocês. Eu acho importante já começar deixando muito claro que muitas vezes a gente falha enquanto sociedade porque a gente não abre espaço para esse discurso sobre o suicídio. É impressionante como as pessoas não conseguem falar sobre, porque acaba remetendo à nossa finitude, acaba remetendo a uma possibilidade que todos nós temos de um dia morrer e de muitas vezes nos depararmos com uma pessoa muito próxima que está com esse desejo. Não o desejo de morte, porque o suicídio em nenhuma medida é o desejo de morte, é o desejo de findar uma dor que parece intransponível, que parece não conseguir ser modificada. Então, assim, o que é que a gente percebe hoje? A nossa sociedade contemporânea, ela tem potencial imenso para produzir sofrimento, porque estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais competitivos, cada vez mais não empáticos, e isso faz com que a gente facilite a vivência do sofrimento, de uma sensação de fracasso, de uma sensação de não pertencimento a uma normalidade, a um padrão, a um sucesso que é tão fantasioso. Então, assim, é preciso encarar o suicídio não como um problema, não como uma doença, não como a atitude de um ser doente, mas de um ser vivente. E enquanto seres viventes, a gente sofre. E quando a gente sofre, não encontra rede de apoio. Quando a gente sofre, não encontra espaço para ser ouvido, aí parece que essa dor não vai ter nenhuma solução. A gente precisa entender o nosso compromisso social e a nossa responsabilidade social, porque a nossa cultura adoece. Doutora Ana Clara, o suicídio, ele aparece, por via de regra, como o estágio final de uma depressão, ou uma pessoa não depressiva também pode vir a cometer suicídio? É porque quando a gente está falando da depressão, parece que é alguém que tem um diagnóstico, mas não necessariamente. Alguém pode estar passando por um momento tão limitante, e aí eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, situações que a gente vê acontecendo ao nosso lado. Uma pessoa que acabou envolvendo-se numa traição. E aí isso faz com que a vida dessa pessoa passe a ser o holofote social e todo mundo está julgando, todo mundo está falando disso, todo mundo está querendo falar por essa pessoa. E independente de se ela está certa, se ela está errada, ela está sofrendo muito. E ninguém tem o direito de fazer isso com o outro. A gente tem que, no mínimo, ser empático e pensar, mas em que medida é, de certa forma, um compromisso meu falar sobre essa pessoa, denegrindo a imagem dela? Qual é a minha intenção? O que é que está direcionando esse meu diálogo? O que é que está fazendo com que eu coloque numa mesa de um bar determinado discurso sobre determinada pessoa sem que ela esteja lá? Porque se ela estivesse, eu não ia falar dessa forma. Então, eu estou criando, sim, motivos para que essa pessoa, ao saber disso... Então, o suicídio tem um corresponsável. Pode ter um corresponsável também. E pode acontecer com alguém que não é depressivo. Isso, que não está com a depressão, mas que vive uma situação tão limitante que não consegue enxergar a possibilidade de ninguém vai me ouvir, ninguém vai entender que eu estou passando por uma dor. E isso faz com que a pessoa muitas vezes finde aquela dor, né? É uma estratégia de fuga que acaba sendo a própria morte. Doutor, é mais comum que após a tentativa do suicídio, ou seja, alguém frustrou essa tentativa de alguma forma, ou a pessoa desistiu, ou algum familiar foi lá na hora H, puxou. Eu estou dizendo isso porque tem um caso muito próximo a mim. Sim. No outro dia, essa pessoa,
quase tentou, que chegou a tentar, já tinha mudado a concepção da vida. Já tinha aceitado, já estava mais resignada, falava que Deus era maior do que aquilo tudo. Ou seja, foi uma fração que poderia ter alterado, né, o destino da vida dela toda. É normal que haja um arrependimento após a tentativa frustrada, ou essa pessoa se deprime mais? E acaba tentando de novo. E acaba tentando de novo, isso. A gente é tão singular, né, que não dá para determinar que aquele que tentou e foi levado a pensar sobre aquela atitude antes de realmente findá-la, não dá pra gente determinar que essa pessoa vai se sentir melhor, porque o que a gente vê, infelizmente, é que quem tenta vai continuar tentando até conseguir. A presença física, se você nota que a pessoa tem uma predisposição a isso, ou já anunciou que se suicidaria por algum momento, é imprescindível também a presença física, né? Ter sempre alguém perto dessa pessoa para tentar evitar aquele momento ali de loucura, de rompante, onde a pessoa pode se jogar na frente de um carro, de um prédio, enfim, não é isso? Sim, é a rede de apoio. É que essa pessoa não se sinta só. E aí é interessante lembrar que o recado de que essa pessoa está imaginando o fim da própria vida, suicidar-se, não é assim, eu quero me matar. Muitas vezes eu não estou vendo saída. Essa situação está me dando muito desespero. A gente discutiu aqui na semana passada, o suicídio era a tentativa de... não era de morrer, era de curar a dor, aquela dor que estava acontecendo. Sim, e aí essa pessoa pode dar vários sinais subjacentes que não são verbais. Você vê o desespero, você vê o desamparo, você vê a desesperança. E isso é algo que precisa ser perguntado, mesmo que você não saiba o que dizer, mesmo que você não saiba como responder aquilo que a pessoa está passando, aquele problema, mas ela saber que alguém se importa em ouvir, pode mudar. Qual o maior motivo de suicídio? Tudo. Chifre, de forma bem simples para quem está ouvindo. Ou seja, uma desilusão amorosa, problemas financeiros ou problemas familiares. Sempre vai ser o motivo que você estiver vivendo. Né? Não existe uma estatística para que diga isso aí, não. Eu nem posso dizer que não existe, porque realmente eu não tive acesso. Eu tenho alguns dados no sentido de que as mulheres cometem muito mais do que os homens, embora os homens consigam isso já em uma primeira tentativa, as mulheres têm mais tentativas até conseguir. E isso quer dizer também... que a mulher tenta mais o suicídio do que o homem. Sim, mas eles conseguem mais rapidamente. Até a forma de suicidar-se é diferente. O homem é mais através de arma de fogo, é mais através de enforcamento. A mulher já apresenta muito mais a busca pelo envenenamento, pelo uso de medicação. A forma já está dizendo. Infelizmente, a morte nesse sentido, parece ser uma forma de comunicar. A pessoa teve que morrer para falar. O que parece um suicídio pode ser a combinação de substâncias psicotrópicas, de remédios que podem fazer o indivíduo tomar uma atitude, ser interpretado como um suicídio, mas ali naquele momento ele estava fora de si? Existe isso? Eu não entendi. A combinação de remédios, de substâncias, sim, pode fazer com que o indivíduo tome uma atitude que, para quem está de fora, pense que foi um suicídio, mas naquele momento, na verdade, ele estava fora de si e acabou tomando uma atitude. Sim. Inclusive, a gente vai ver que o uso de drogadições, o uso dessas substâncias, elas podem incentivar também, né, ao suicídio. Então, isso precisa ser levado em conta. Você falou em rede de apoio, né, de compromisso Isso. social, né, com as pessoas. Que dica você daria para nós e para quem está nos ouvindo agora de casa, para que a gente seja mais humano, mais disponível a ouvir as pessoas? Às vezes a gente nem imagina que aquele nosso não, aquela nossa falta de disposição pode significar. Eu mesmo já conheci uma situação em que o não da pessoa, não sei se representou o suicídio, mas veio o suicídio depois. E aquela pessoa depois não ficou em paz, porque achou que aquele não... Né? Então, queria motivado. Isso. Né? Que dica você daria para que as pessoas tenham um pouco mais de amor, de solidariedade, paciência, de paciência com as pessoas? E por outro lado, qual a dica também para que aquela pessoa um dia ative a sua capacidade de resiliência e se cure e consiga conviver com as dificuldades da vida? Porque ninguém pode viver o tempo todo numa redoma humana, com gente olhando você, cuidando de você, para que você não se mate. Ninguém tem tempo para isso também, por outro lado. Eu não quero ser desumano na palavra, mas não é possível para sempre proteger alguém, né? Então, o que você diria num estágio inicial, para que as pessoas fossem mais humanas, mas também para que o indivíduo, né, se cure disso e consiga caminhar sozinho? O que é que acaba vindo? Assim que você vai perguntando. Como é que a gente pode, enquanto sociedade, modificar? A gente tem que parar de dizer que a pessoa é a única responsável pela felicidade dela, porque isso não é verdade.
Ou seja, a Uma responsabilidade situação de está na mão vulnerabilidade. dela, mas está na mão dos outros também, né? Não está só na mão dela, né? E nem está só na nossa. Mas uma situação de vulnerabilidade, me diga como é que uma pessoa que não tem saneamento básico, uma pessoa que não consegue alimentar a família, ela vai ter saúde mental. Ela não vai. E aonde é que cabe a ela promover essa felicidade? Talvez Isso ela não aumenta, inclusive, a consiga. responsabilidade do Estado, né, do poder público, Sim. em Também. promover também esse bem-estar a ponto de não deixar que as pessoas, né, acabem mergulhando num universo complicado a ponto de cometer A esse gente tipo diz de tanto atitude. que as oportunidades estão aí, que você estude, que você empreenda, que você invista, que você vai ter felicidade. Aí o que é que as pessoas se deparam? Nossa, estudei, empreendi, a E felicidade não não aconteceu. chegou. Entendeu? É verdade. E isso traz o vazio. Isso sim tira o significado e todo o sentido da existência. Porque eu não encontrei olha, isso. o bom de ter a doutora Ana Clara aqui é que se alguma coisa desse tipo acontecer com a gente já sabe que ela é tão capaz que é só a gente ligar, bater o telefone e nada de ruim vai acontecer com a gente, se Deus quiser. O Eliomar Gouveia, que é jornalista, extremamente família. respeitado aqui de Campina Grande, está dizendo que conhece você desde pequena e que está muito feliz e impressionado com sua desenvoltura aqui na rádio. Aproveitar para mandar um abraço para ele aqui, sempre muito querido. Sim, Nós também querido ficamos por sempre nós. impressionados. É verdade. Um abraço, Eliomar. Eu te agradeço as palavras. Isso é rede de apoio, tá vendo? Isso aí. é você não se sentir em nenhuma medida desvalorizado. E não Entendi. custa, desde que seja verdade, obviamente, mas não custa você fazer um afago a uma pessoa com um elogio, E como seja é no campo difícil, profissional, né? pessoal, tem pessoas que têm essa dificuldade, Excelente. acham que Agora, estão se como isso é diminuindo, né? difícil. E às vezes É faz um verdade. bem à pessoa. A gente comentava aqui da facilidade que as pessoas têm de fazer críticas ao trabalho das outras. E que não é a mesma Imensa. facilidade de elogiá-las, né? Imensa. E a gente fez esse O comentário aqui elogio às depois do vezes até programa. fica escondido, porque a pessoa acha que tá dando moral pro outro, tá dando cabimento. Exatamente. E aí né? o que mais preocupa é porque vamos usar uma situação que pode ter te ocorrido muito já e você não precisa nem abrir, Celina. Mas eu suponho que outros colunistas podem apontar muito onde está o teu furo, onde está a tua falha. Ah, ele é muito nisso, ele é muito ligado nisso, ele tá afiliado a isso. Isso, mas isso. nenhum deles chega pra você pra dizer, cara, eu tô impressionado. Como tá sendo bacana essa tua atuação nisso? Como você inovou muito, nesse muito. sentido? Eu tenho certeza Não que em qualquer vem. campo profissional, tem muita gente ouvindo a gente aqui Eu que passei passa por isso. Você passou por isso, né? Impressionante. Sim. A dificuldade que as pessoas têm de enaltecer a outra. Agora, Sim. doutora, e chegar no fim? Quando é que eu vou chegar na minha consciência de que nem todo tempo eu posso contar com a doutora Ana Clara, nem todo tempo eu posso contar com Berenice, Com um nem todo amigo, tempo eu posso né? contar com o amigo Celino. Vai chegar um momento que eu tenho que caminhar sozinho, porque os meus amigos têm uma vida, eles também precisam seguir a deles. Sim. Assim, quando é que chega esse momento para o indivíduo? É esse momento, e aí eu vou só trocar uma palavrinha que você usa para que essa pessoa não sinta que ela tá sozinha, porque ela nunca vai estar sozinha. Certo. Não é a presença física, não é a presença no WhatsApp, não é a presença qualquer que seja que vai dizer que ela não tá só. É a presença afetiva. E é por isso que a responsabilidade nossa é Amem fazer essa mais. pessoa se sentir amada. Amada, amor, porque a gente amor. ama e deixa para demonstrar isso quando a pessoa não tá Para mais que ela lá. se Essa é a emancipe, palavra, né? Lázaro Fares. Então, Ame mais. é isso, pra Não você fique que- brigando comigo no programa. Tá bom? Você fica defendendo, você contra o pessoal da Al-Qaeda, eu falando aqui, você com problema, falando do Ocidente que tá Olha, matando. Olha, eu não tenho fique. eu tenho Tá vendo? fama nessa rádio de fazer a política da boa vizinhança, viu? O que você tá Oh, dizendo aí É o não padre, procede. É o padre, é o padre. É o E a- Eu sou diplomata. diplomata Só da pra rádio. fechar mesmo, gente, pra deixar isso bem amarrado, pra quem tá ouvindo, em alguma medida achou que tava chegando nessa situação limitante, você não tá só. Eu tenho certeza que pessoas que estão perto de você, que talvez não tiveram essa capacidade de dizer, mas que querem muito bem, que querem ter a oportunidade de demonstrar o quanto você é importante. Agora, é claro que isso não significa que essa pessoa tá vivendo num contexto de somente felicidade, e é isso que a gente precisa levar Uma em conta. palavrinha, uma mensagem de texto, um bom dia, vai dar certo. Funciona, doutora? É uma Se ajuda. a intenção for pura, se a intenção for verdadeira, vai com certeza acessar o outro. Vai com certeza afetar positivamente o outro. O CVV é uma opção e qual é o número? Total. É 191. Eu acho que as pessoas 191, disca do É. telefone celular ou do telefone Eu- fixo. do telefone fixo. É só do fixo. Sim, Tá. sim. E aí eu acho importante dizer que ele é 24 horas, né? Então ele tá disponível. Eu vou pedir só para vocês conferirem se eu tô passando o telefone correto. Porque CVV. isso, do CVV. Do Porque Ítalo. eu tô com a impressão que eu posso ter confundido. Tá, não, mas é bem mais fácil a gente ter confundido do que a senhorita. Mas é provável. Dê uma olhada. Salva vida, não é? Isso, São CVV. 6h59, enquanto eles procuram, doutora, eu vou me despedindo da senhora, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu quero dizer 191. 191, certo. CVV Oh, 191. né? Pronto, e o meu CVV é 996239820. Ninguém precisa se
se matar. Ligue para mim, eu escuto qualquer pessoa. Pode ter certeza disso. Doutora Ana Clara, muito obrigado mais uma vez vez pela presença aqui no Balanço. Com certeza outras virão também. A gente vai bater papo e traga a Berenice também, sua eu assessora agradeço de luxo. por vocês me permitirem ter o compromisso social de divulgar. Não seja tão modesta, doutora. Sua presença brilhante nesse programa. Muito obrigada. Obrigado também. Olha, 19 horas em ponto, eu quero encerrar falando da compra certa Nissan, que é na Niscay, e voltou melhor ainda. Você tem muitas vantagens durante todo esse mês de setembro para conhecer o melhor da tecnologia japonesa, fazer um test drive premiado na Nissan e sair de carro 0 km. A Nissan Niscay fica na Avenida Brasília, 1140. São 7 em ponto e a Resolute Escritórios Virtuais lhe oferece locação de salas de reuniões e auditório totalmente equipados, além de instalação do seu endereço fiscal da sua empresa. Você pode alugar salas de reuniões ou auditório totalmente equipados. Encante os seus clientes. Resolute Escritórios Virtuais, na Rua José Bonifácio Centro, ao lado da Igreja do Carmo. O telefone é o 3201-0316. Esse programa, mais uma vez, teve o oferecimento de Farmácia Dias, Da Resolute Escritórios Virtuais, Mais Negócios Imobiliários, Nissan Niscay, Café Maratá, Construtora Rocha e Farias, quem tá ligado economiza com o Rio do Peixe Atacarejo, Monteville Residência, Colégio Panorama, Clínica de Exames de Imagem Dr. Vanderlei, Iogurtes e Produtos Betânia, Sorri Fácil, Crematório Pax Nomini, Portais Andrade Marinho LMF, Unesc Faculdades, Grupo Alerta Segurança. e em nome de Unimed, Campina Grande, Celino Garoto, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, meu filho, com mais balanço geral e muito mais informação para você aqui na 98.1 FM. Finalizamos. Obrigado, Campina. Boa noite. O Sistema Correio agradece o carinho da sua audiência. Nossa equipe já está trabalhando para o próximo Balanço Geral. Boa noite. De um alimento e comprar com nota fiscal são comuns no dia a dia do consumidor brasileiro, mas o que parece tão presente no cotidiano das relações de consumo é uma conquista que veio com a criação de uma das leis mais modernas do país, o Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos nesta terça-feira. Para Gabriel Reis Carvalho, coordenador geral de consultoria técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, o código garante um equilíbrio nas relações de consumo. Essa é a grande novidade, considerar o consumidor como a parte mais fraca da relação e, por isso, dar a essa parte uma garantia particular. Além disso, o código trouxe orientações que se voltam especificamente às relações de consumo. O código também oficializou e ampliou a atuação dos PROCONs, órgãos de proteção e defesa do consumidor. Hoje são mais de 800 PROCONs estaduais e municipais espalhados pelo país que atendem gente como o seu Eduardo Vidal. Ele, que tem 68 anos e é autônomo, procurou nesta terça-feira a unidade de Brasília para fazer uma reclamação de uma cobrança indevida e conta que não é a primeira vez. Uma vez eu tive um problema com a operadora de telefone, né? E realmente o PROCON foi muito eficiente e resolveu. Várias vezes já vim, porque tá aí, é pra gente aproveitar, usar. O consumidor também pode reclamar seus direitos por meio da plataforma consumidor.gov.br. É uma página na internet que permite a comunicação direta de consumidores com empresas, disponibilizada pela Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo o coordenador Gabriel Reis, cerca de 80% das reclamações registradas são solucionadas pelas empresas, que respondem em um prazo de 7 dias. O consumidor.gov.br não tem o objetivo de ficar no lugar do PROCON, e sim de dar um caminho a mais ao consumidor, especialmente aquele consumidor que quer reclamar de madrugada, o consumidor que não tem tempo de se dirigir ao PROCON, o consumidor que está ali no aplicativo. Com quase 3 décadas, o Código de Defesa do Consumidor é uma das principais ferramentas de defesa contra práticas abusivas, mas cabe ao consumidor a vigilância constante dos seus direitos, como alerta o brasiliense Ney Jackson Bezerra, de 55 anos. Nós somos igual elefante, não sabemos da força que temos. A gente reclama, mas não formaliza. Vamos ler o Código de Defesa do Consumidor, que lá estão todos os direitos que nós temos e não sabemos que temos. Reportagem Gabriela Noronha. E o Código de Defesa do Consumidor também garante direitos para quem faz compras pela internet. Uma prática cada vez mais popular pela facilidade e muitas vezes pelos preços mais baixos. Mas é preciso ficar atento com as armadilhas. Tem muita gente vendendo produto falsificado por aí, os famosos piratas. A gente traz algumas dicas para você. Vamos ouvir.
A empresária Ana Carolina Neumann é dona de uma escola de dança que atende 300 alunos em Brasília. Todos os equipamentos da escola foram comprados pela internet. Caixas de som, televisões, computadores, aparelhos de ar-condicionado e até a geladeira da Copa dos Funcionários. Ela acredita que comprar pela internet é mais fácil, cômodo e muitas vezes mais barato. Mas, mesmo com a facilidade do comércio online, a empresária conta que fica atenta para não comprar produtos piratas. Geralmente eu procuro sites que já têm uma certa estabilidade no mercado, sites com referência, sites grandes, que geralmente tem uma política de troca, de devolução. E se eu for em sites menores,